As paz, meus irmãos e irmãs, hoje vamos ler 2 Samuel do 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava-se e lhe dizia: "De que cidade você é?" Quando ele respondia: "Este seu servo é de tal tribo de Israel." Absalão lhe dizia: "Olhe, a sua casa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei." Absalão dizia mais: "Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça." Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo o Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: "Deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando estava morando em Jesus, na Síria, este seu servo fez um voto, dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor." Então o rei disse: "Vá em paz." E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: "Quando ouvir o som das trombetas, digo: Absalão é rei em Hebrom." De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim, a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então o mensageiro veio a Davi, dizendo: "Todo o povo de Israel está seguindo Absalão." Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: "Levante-se, vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada." Então os servos do rei lhe disseram: "Eis aqui os seus servos dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor determinar." O rei saiu e todos de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que seguiram de Gate, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itaí, o geteu: "Por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volte e leve consigo seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem." Porém Itaí respondeu ao rei: "Não certo como vive o Senhor, Deus como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este teu servo." Então Davi disse a Itaí: "Vai e passe adiante." E assim adiante Itaí, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele, e toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram a ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: "Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em vocês, me aqui e faça de mim o que achar melhor." O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: "Ó vidente, volte em paz para a cidade com seu filho Aimaas e com Abiatai, o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que venham a notícia de vocês." Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiraram com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: "Ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel." Quando Davi chegou à alta do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Hussai, o arquita, veio encontrar-se com ele. De manto rasgado com a terra sobre a cabeça, Davi lhe disse: "Se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: eu serei ó rei, o seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo."
Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esse sacerdote tudo que você ouviu no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles vocês podem me mandar notícia de todas as coisas que ouvirem. Então Hussaí, amigo de Davi, foi para a cidade de Absalão, entrou em Jerusalém. Capítulo 16. Davi tinha acabado de passar o alto do monte das oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e 1 odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isto? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto de seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino o que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, o assassino, o homem maligno. O Senhor Deus está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Absai, filho de Zerua, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho a ver com vocês, filhos de Zerua? Deixe que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Absai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, quer dizer desse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras à terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Hussaí, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, dizendo: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Hussaí: é esta a sua fidelidade para com seu amigo Davi? Por que você não foi com seu amigo? Hussaí respondeu a Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servi ao seu pai? Assim serviria a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço e ali à vista de todo Israel. Ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiu os conselhos de Aitofel. Capítulo 17. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procurar matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chame agora Hussaí, o arquita. E ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Hussaí chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou. Se não digo o que você devemos fazer. Então Hussaí disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Hussaí continuou: você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos contra a ursa do campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tem algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança do povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os seus que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que
A toda pressa se reúne em torno de você todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão com Maria do Mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós o arrastaremos até o ribeiro, até que não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Hussai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Então Hussai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim e assim, Aitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mande depressa o seguinte mensagem a Davi: não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimas estavam em Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, e tinha um poço no seu pátio, o qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Ahimaas e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram e procuraram, mas não conseguiram achar, então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. E disseram: levante-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi ficou a Maanaim. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amassa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amassa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zerua, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Roselim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além do trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e o povo que estava com ele, para que comesse, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Palavra de hoje, pastor Adair Nelo.